Nós não estaremos no segundo turno porque vai ser em primeiro. Não tô fazendo isso, tá? É análise aqui, é análise. Nós vamos fazer bem mais que os 10. E nós vamos discutir essa eleição. Se nós vamos chegar, são outros 500. Aí tem inúmeras variáveis. Nós vamos conseguir superar a barreira de ir para o debate sem coligação, sem os deputados? A onda que está sendo criada talvez faça superar. Talvez eu tenha que pagar 5 mil reais da aposta que eu fiz aqui em Kataguiri, que nós não iríamos para o debate sem os deputados, porque a onda está se tornando muito forte. Vai ficar muito feio para o Flávio, para o Haddad ou o Camilo dizerem não, nós não queremos Renan Santos nos debates, com ele marcando 15 pontos em pesquisa. E o 15 está próximo de se tornar realidade. Está próximo de se tornar realidade. Deve chegar em breve. Hoje é 4/6, eu acho que é ali na primeira quinzena de julho. Na primeira quinzena de julho, curiosamente dias antes das convenções, o que deve deixar muito partido de centro que está buscando a tal da terceira via, essa galera com milhões de fundo partidário, com não sei quantas centenas de prefeitos, com não sei quantos deputados. E tudo isso serviu para quê? Pro Zema ser humilhado, pro Caiado fazer papel de otário e ser humilhado pelo Sestaro no Iron Talks. Só piada. E nós seguimos de pé. Nós seguimos de pé. Teimosos, corajosos, aqueles que insistem quando tudo indicava que era para desistir, aqueles que persistem, aqueles que teimam, aqueles que acreditam quando a pesquisa marca 0,3%. Foi o que deu a primeira pesquisa com o nome de Renan Santos. Aqueles que engoliram durante meses piadas sobre o candidato traço, o candidato que não ia fazer nada na eleição. E antecipo desde já, eu sei que tem bolsonarista que me assiste, talvez esteja na hora, é uma dica, tá? Papo de amigo aqui. Diferente da imensa maioria do MBL que odeia vocês, eu não tenho esse sentimento. Eu tenho um coração bem mais leve, eu tenho amigos bolsonaristas e tá tudo certo comigo. Mas um conselho de amigo, tá? De amigo. Parem com essa histeria de vocês pra cima do MBL, porque a última eleição vocês perderam por 1%. E vocês vão ter que conversar com um candidato que vai fazer assim, ó, deu tudo errado. Se vocês emplacarem um mega cancelamento, vocês não conseguem mais. Vocês sabem. Desde que acabou o governo, desde que não tem a SECOM, desde que não tem bancada imensa, desde que o Jair tá preso, vocês não emplacam mais cancelamento nenhum. Mas vamos dizer que vocês emplaquem. O Renan faz 10%. Vocês perderam a última por 1,5%. Vou falar baixinho, tá? 1,5%. Não deu 1,5%, deu menos. Vocês têm certeza que vocês vão continuar xingando Deus e o mundo, metendo fotinho de IA escrota, batendo em todo mundo? Talvez faça falta os 10, tá? Talvez faça falta. Talvez a galera chegue à conclusão, eu, Eduardo Bisotto, já anunciei, eu voto em qualquer candidato contra o PT nas eleições desse ano. Qualquer candidato. Eu, Eduardo Bisotto. Agora eu falo por mim, eu não falo pela missão. Talvez vocês encham tanto o saco que a missão conclua que o melhor é fazer o que fez em 2022. Só que com uma diferença. Em 2022 a missão não existia. Em 2022 Renan Santos não era candidato a presidente. Talvez está na hora de vocês tirar um pouquinho o pé, tá? Vocês não conseguem mais cancelar. Vocês não estão vivendo o auge de vocês. A fase não é boa. Vocês têm que explicar o Vorcaro. Vocês têm que explicar filme. Vocês têm que explicar 1 milhão de coisas. Tem treta interna. Vocês têm problema com a Mi. Vocês têm problema com a Nick. Vocês têm problema com todo mundo. Vão tratar disso. Vão organizar a casinha e parem de encher o saco. Porque vai fazer falta. Se a gente não for pro segundo turno, o que eu acho improvável, mas se acontecer, se forem vocês contra o PT, aí vocês vão ter que vir de joelho. E talvez nem vindo de joelho e pedindo pra tirar pra fora pra mamar, a galera tenha paciência com vocês. Pode acontecer. Lembrem de 2022. Fica a dica do tio Dudu. Fica a dica. 2014 e 2022 foram resolvidos por um pentelho. Por um pentelho. Eleições presidenciais no Brasil se tornaram muito parecidas com eleições presidenciais americanas. A fase de landslide, isso aí vai acontecer só na reeleição do Renan de novo. Passou. Agora é por um fiapo. Para de encher o saco, tá em tempo. Tá em tempo. Fica a dica. Dito tudo isso, eu vou passar a leitura do artigo do Juliano Speyer, Renan Santos e a Revolta dos Lascados de Direita, publicado no dia 1º de junho deste mês. Começa o Juliano.
abro aspas. Nesse ano, um nome ainda desconhecido da maioria dos brasileiros roubou o protagonismo de Lula e Flávio Bolsonaro. Se sobreviver à campanha, Renan Santos, líder do Partido Missão e do MBL, terá se tornado um político influente e talvez presidente da República. Renan defende causas impopulares, mas o caso Master abriu para ele uma avenida de oportunidades para se apresentar ao eleitor. Um banqueiro vive como príncipe, tendo desviado 60 bilhões e aliciado para a operação aliados nos 3 poderes. Enquanto isso, o país se vê travado pela polarização, há uma sensação geral de insegurança e milhões de brasileiros recorrem a aplicativos de transporte e entrega para trabalhar. Rosto desconhecido brasileiro comum até o ano passado, Renan atingiu em maio 6,9% das intenções de voto no primeiro turno, isolado em terceiro lugar segundo a pesquisa Atlas Intel Bloomberg. Como? Renan e seus aliados vêm sendo testados em ameaças, cancelamentos e ataques bolsonaristas, especialmente desde que o MBL defendeu o voto nulo na eleição de 2022. Essa experiência impulsionou a coleta de quase 600 mil assinaturas para a fundação do partido e treinou o atual pré-candidato a se comunicar com clareza e contundência sobre seus planos para o Brasil. Outra arma da missão é a coesão da militância. O movimento vende assinaturas da Valete, a segunda revista de cultura em número de assinaturas no país, depois da Piauí. Dali emergem diagnósticos e propostas do partido. Esse espaço de debate forma quadros articulados que influenciam amigos e parentes. Renan tem uma personalidade original. É músico competente, tem uma banda chamada Limão Rosa, é fã de Ayrton Senna e Bob Dylan e traz o DNA da nova direita de dizer o que pensa, doa a quem doer. Sua campanha navega a favor dos algoritmos das redes, oferece comentários e a militância é estimulada a fazer cortes desse material, um esforço remunerado pelo YouTube. Renan está viajando de carro pelo país e o movimento transforma entrevistas em rádios e o registro de problemas locais em conteúdo que circula nacionalmente. Ele tem propostas polêmicas, prega medidas radicais de enfrentamento ao crime organizado, denuncia o balcão de negócios do Centrão e defende a desobediência ao Supremo para resgatar as prerrogativas do Executivo. Em live recente, Eduardo Bisotto, uma das vozes da pré-campanha, católico, fumante, desbocado e analista político experiente, apresentou o movimento como a direita dos fudidos. Eles têm o perfil do antigo militante da esquerda, jovem urbano com formação universitária, movido pelo idealismo. O Missão entende que seu caminho para a glória passa por participar dos debates na TV e se serve de paralelo ao exemplo colombiano, que levou ao segundo turno candidato sem experiência política e com propostas radicais de enfrentamento ao crime organizado. A banda Limão Rosa, com o vocalista presidente, pode encabeçar o show de posse no Brasil. Depois disso, estaremos em águas inexploradas. O texto do Spire está absolutamente perfeito. Ele me descreveu à perfeição, católico, fumante, desbocado e analista político com uma discreta experiência. São 22 anos atuando nesse mercado. Atuando, não é palpitando. Se quiserem, uma hora eu apresento as minhas credenciais de campanhas que eu fiz tudo já. Eu só não fiz eleição de vereador e nem pretendo. Pretendo começar depois de velho. Já foi governador, senador, deputado estadual, federal, presidente da República. Estive no segundo turno do Aécio em 2014. Eu conheço um pouquinho desse negócio. A descrição está absolutamente perfeita. Para além disso aqui, só se ele fosse militante e declarasse voto. Eu quero dizer de onde é que eu tirei a expressão direita dos fudidos e estava num contexto... Fico muito feliz de saber que eu tenho um público qualificado, como o antropólogo Juliano Spire, que é colunista da Folha. O conceito é muito simples. O bolsonarismo sequestrou o antigo Tucanistão. E isso é muito engraçado, porque lá nos idos de 2016, quando a gente pegava o impeachment, eles defendiam um golpe militar. A gente falava em fazer o impeachment, em organizar a mobilização popular, em pressionar deputado, e eles diziam que nós éramos o PSDB Kids. Eles acharam uma filiação do Renan, sei lá, quando o Renan era adolescente no PSDB. Ah, não, tá aí a prova. Tá aí a prova. Sempre foram PSDB Kids. O Olavo criou uma teoria toda sofisticada para explicar que o impeachment era só um plano mirabolante que nós tínhamos, estilo Pink e o cérebro, para entregar de volta o poder ao sistema, porque nós não queremos combater o sistema, nós queremos destruir o sistema. Eduardo Bolsonaro defendia a ucranização do Brasil. Ele defendia, na prática, criar uma guerra civil no país. E nós defendíamos impeachment. Nós vencemos aquela.
Nós vencemos aquela. Nós expulsamos eles das manifestações, nós proibimos faixas em favor do artigo 142 nas manifestações, deu certo. Nós vencemos. Depois disso, eles engoliram o que era a direita. É preciso reconhecer, eles venceram. A rodada seguinte foi deles. E não só venceram e hegemonizaram a direita pelos 6 anos seguintes. Jair Bolsonaro, como fenômeno carismático, se apresenta e todo mundo correu para ele. E aí, quem que assumiu o espólio do antipetismo PSDBista na prática? E eu não tô falando do PSDB histórico, eu não tô falando de Geraldo Alckmin, Zé Serra, da turma uspiana, não. Eu tô falando do PSDB do Brasil profundo, que era essencialmente antipetista. Quem assumiu essa galera foi o bolsonarismo. Eles são o velho PSDB. E isso dá a eles uma vantagem tática grande, grande. Inclusive, tuitei sobre isso essa semana. Que é a estrutura, que é a capilaridade, que é a parte financeira. Eu repito nesse canal, que já vai para o 5º, 6º ano, desde o início, não se faz política sem dinheiro. Não se faz política sem dinheiro. Já briguei com o MBL por conta disso. Brigava lá atrás, na candidatura do Holliday, em 2016. Como assim não vão usar fundo? Se só existe fundo, usa fundo. Não, porque, veja bem, porque nós vamos... É só doação. E, cara, doação tem limite. O MBL nasceu sendo a direita dos fudidos. Nós sempre fomos. Rico nunca foi muito com a nossa cara. Os grandes empresários nunca foram muito com a nossa cara. A Faria Lima torce o nariz até hoje. Nego tá plantando matéria aí. Ah, Faria Lima se movimenta em direção a Renan Santos. Faria Lima começa a namorar porque o Renan vai na Genial. O Renan não vai na Genial porque a Faria Lima tá namorando com nós. A Faria Lima nunca gostou do MBL. A Faria Lima vai receber o Renan porque ele se tornou competitivo. Porque eles têm obrigação com os clientes deles de receberem. É uma decisão de negócio, não é uma decisão de simpatia. Não é uma decisão de... Ai, não, porque agora a Faria Lima descobriu que não quer Lula nem Bolsonaro, então tem o Renan. Fizeram um trade Tarcísio, fizeram um trade Zema, fizeram um trade Caiado, fizeram um trade Ratinho, fizeram o diabo pra ignorar o Renan. Estão recebendo porque o Renan é competitivo. Estão dando piscadela porque o Renan é competitivo. Ainda não meteram a mão no bolso e nem vão meter tão cedo. Então sim, nós somos a direita dos fudidos. Nós brigamos com a ponta do toco da espada. Há 2, 3 meses atrás eu recebi uma ligação, não vou dizer de quem, que me disse que eu ia receber uma ligação de alguém disposto a ajudar financeiramente com os outdoors. A gente nunca teve 1 centavo de ajuda com os outdoors. 1 centavo. Aqui de Floripa foi a galera do meu clube, um doador de São Paulo que apareceu do mais absoluto nada e uma vaquinha final. Aí o do Rio Grande do Sul, outra vaquinha. Todos os que estão saindo do Brasil, teve um empresário, um doador, não, apareceu. Cardor, cara, tudo que tá rolando é os fudidos tirando da onde não tem pra fazer o que podem. E tá dando certo. E eu vou além. O bolsonarismo tá com 800 milhões pra gastar na eleição desse ano. Rasgando 1 bi. Chegando no 1 bi. 800 milhões. O petismo tem 600. Isso de fundo oficial. Isso declarado. Justiça eleitoral. Sem contar nenhuma doação. Sem contar nenhum apoiar. Sem contar nada. Nada. 800 milhões no bolsonarismo. 600 milhões no petismo. E nós estamos ali em terceiro. Com os fudidos, com os teimosos, com os corajosos. Eu tenho um vídeo que eu vou encerrar a live com ele aqui, que ele fala muito sobre o que é essa direita dos fudidos. Dos idealistas. É isso que o Spire escreveu. Os idealistas que acreditam. Que levaram isso a sério, que não desistiram. Que lá, quando o Renan estava fazendo live com 200 pessoas, não desistiram. Quando bateram no escritório do MBL numa operação forjada por um deputado bolsonarista da Assembleia do Estado de São Paulo e um procurador do MP bolsonarista, não desistiram. Tinham tudo para desistir. Tinham tudo para dizer, Deus, chega. Eu posso ganhar dinheiro de qualquer outro jeito. Eu posso tocar minha vida em paz. Eu posso não me incomodar. Eu posso não me estressar. Eu posso ver minha família ficar mais tranquila. Não, teimaram. Vocês têm ideia do quão mais fácil teria sido a vida de Kim Kataguiri se ele fosse bolsonarista? Vocês têm ideia de que Arthur Duval nunca teria sido caçado, mesmo com aquele áudio, se ele fosse bolsonarista? Aliás, teve um deputado de Centrão na Lesp que encoxou a Isa Pena e segurou ela pelas tetas no meio do plenário, com imagem, com filmagem, com tudo.
Levou uma suspensão de 6 meses. O Arthur foi cassado por um áudio. O Arthur não desistiu, o Kim não desistiu, o Renan não desistiu. Muita gente não desistiu. Muita gente seguiu acreditando quando mais fácil era se render. Os fudidos continuaram teimando. Os fudidos podiam estar ricos. Vocês não fazem ideia do tipo de conversa que teve com o Renan em 2022, naquele segundo turno. Bolsonaro e Lula. Renan podia ter ficado rico, como falou um porco imundo desses que orbitam a Faria Lima, 10 milhões, Renan podia ter pego em 2022. Ido pra Europa e tocado a vida dele. Podia montar uma banda de indie rock na Suécia e viver disso pro resto da vida, rindo. Não, seu porco imundo, nem todo mundo é verme como você. Nem todo mundo vive para se vender. Nem todo mundo vive como morto de fome, esperando a oportunidade de dar o golpe na vida, mentindo que tá fazendo trade e que descobriu a receita do milagre de previsão do futuro. Eu que acerto tudo não digo isso aqui. Eu que acerto tudo não vendo terreno na lua. Mas tem gente mau caráter e infelizmente a política é imã para esse tipo de gente. Os moleques sobreviveram e agora a nossa gangue vai tomar a cidade. Aproveita que o muro tá baixo, tá baixinho, os moleques estão sendo tratados na pureza, ganharam apartamento, diversos bagulhos, sendo como? Bem material não compra ninguém, o que os moleques queriam mesmo era consideração. Cusão do Lula, meu amigo Flávio, pode preparar, vai ser tudo nosso. Aliás, a piscina, a delícia, adorei, mó esculacho, tá ligado?